Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais uma receita aqui bem gostosinha de pão caseiro, como vocês viram aí no início do vídeo. Então assiste até o final, dá o seu like, curte, compartilha e não deixa de fazer porque é uma delícia. Nossos ingredientes de hoje são 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, tá? Fica a sua preferência e aí a sua escolha. Nós vamos precisar de fermento biológico, 10 gramas, um sachê desse é o suficiente, 2 ovos, uma colher de sopa de sal, 5 colheres de açúcar, meio quilo de trigo e eu vou usar esse pão certo, que é um melhoramento de farinha da Fleshman. Eu vou usar esse sachê porque a farinha de trigo que eu estou utilizando aqui não é uma marca muito conhecida e eu fiquei com medo do pão dar errado, por isso eu vou usar esse melhorador de farinha. Você encontra em qualquer supermercado, tá certo? Vamos usar também meio copo de água, né, de 500 ml, 250 ml de água quente, tá ok? E nós vamos adicionar essa água quente no bowl da batedeira, né? Toda essa água não pode estar fervendo, tem que estar quente. Vamos colocar aqui 10 gramas de fermento. Esse fermento, pessoal, você encontra em qualquer mercado, tá? Vamos despejar todo o conteúdo e vamos colocar também as 5 colheres de sopa de açúcar aqui dentro do bowl, tá? É importante mexer para dissolver todos os ingredientes, né? Dissolver o açúcar e fazer com que o fermento ele também dissolva alguns gruminhos que formam, porque entrou água quente, tudo de uma vez só acaba dando uma emboladazinha, mas é normal, tá? É só você dar uma mexidinha com a colher. Eu comecei aí com uma colher de metal, mas o ideal é você mexer ou com uma colherzinha de pau ou com uma espátula de silicone, como eu tô fazendo agora, tá? E aí você vai dissolver bem esse produto e vai deixar ele descansando depois por 10 minutos para ativar a farinha. E depois que ativar a farinha, passados 10 minutos, nós vamos bater os 2 ovos, tá? Até incorporar a gema e a clara. Importante dar aquela batida bem legal para não ficar com cheiro de ovo, tá? E aí você abre assim, ó, dentro do fermento e joga aí o ovo batido, os 2 ovos batidos, tá bem? E logo em seguida, pessoal, a gente vai dar uma mexida novamente para incorporar todos os ingredientes que já estavam dentro do bowl com a clara e com a gema de ovos. Dos ovos, desculpa. E a gente vai dar uma mexida e logo em seguida a gente vai adicionar o sal na farinha de trigo. Aqui eu tenho meio pacotinho de farinha de trigo. E a gente vai colocar o sal aqui. Não coloca o sal diretamente no bowl, tá? Coloca no ingrediente seco. Dá uma mexida para incorporar o sal na farinha de trigo. E assim que você já tiver incorporado todos os elementos aí, você pode adicionar no bowl da sua batedeira, tá? Se você for fazer à mão, quando chegar no ponto, eu vou te explicar como que você vai identificar o ponto certo da massa. Vamos incorporar todos os ingredientes aqui, tá? Ela é bem líquida, tá, pessoal? E aí agora eu vou adicionar aquele sachê de pão certo, que é o melhorador de farinha, tá? Pode ser a marca que você quiser. Aqui eu comprei Fleshman porque eu achei no mercado, mas pode ser a marca que você quiser. E aí a gente vai terminar de homogeneizar a farinha, o melhorador de farinha, o restante dos ingredientes que já estavam dentro do bowl da batedeira. Eu adicionei um pouquinho mais de água morna, porque a massa ficou um pouquinho pesada, tá? Se você sentir que a massa está um pouquinho pesada, você pode colocar mais um pouquinho de água, mas não coloca muito, ok? E aí eu vou tirar aqui, ó, o excesso da espátula, porque eu já vou colocar na batedeira, tá? Para poder ela fazer aquele processo de sovar a massa. Nós vamos dar glúten, tá? Liguei e depois eu fui aumentando gradativamente até chegar na velocidade média. Agora nós vamos colocar as 3 colheres de margarina. Eu estou usando quali, tá, gente? Se vocês quiserem usar a margarina da sua preferência, fica a critério. Eu gosto de quali, então eu vou usar quali, tá? E a gente coloca aqui a quali dentro do bowl. E a gente vai esperar a batedeira homogeneizar
a margarina na massa, tá? Eu vou mostrar para vocês depois o ponto, reduzir aqui, ó. Esse ponto aqui não é o suficiente para a gente poder tirar a nossa massa do bol ainda, tá vendo? Ela tem que ficar um pouco mais elástica que isso. Então, eu vou bater mais 2 minutinhos na velocidade média, depois eu vou aumentar um pouquinho e vou desligar. E aí, agora você vai perceber que ela vai demorar um pouquinho para rasgar a massa. Olha, esse é o ponto do nosso pãozinho. Aí, a gente vai pegar um bol, vai untar com óleo, tá? Eu untei com óleo, peguei um papelzinho para não sujar as mãos. E aí, agora a gente vai despejar essa massa, né, nesse bol aí para descansar por 1 hora. Demora sim, mas o resultado final é maravilhoso. E a gente vai colocar aqui nesse bol a massa. Perceba que ela é um pouco elástica. E isso é que vai fazer diferença no seu pão. Aí você vai falar assim, Lu, mas está muito mole, vai dar certo? Não só vai dar certo, como esse é o ponto correto para fazer esse pão. Porque se você colocar muita farinha, o seu pão vai ficar duro e você não vai conseguir ter a consistência de pão com massa fofinha, tá? Percebam, olha, ela parece um chiclete. Ó, muito engraçado, né? Vai dar certo, fica tranquila. Vamos deixar descansar e assim que terminar esse processo, eu volto para mostrar para vocês. Eu vou tampar aqui com um papel laminado, porque essa massa vai crescer muito, né? E pode colar na toalha de prato. E a gente não quer uma toalha de prato cheia de massa de pão, né? E aí a gente vai botar aqui esse papel laminado e vamos colocar também uma toalhinha para que nenhum vento entre em contato com essa massinha. E nós vamos deixar descansar no forno, tá? Por 1 hora. Forno desligado, viu, pessoal? Só colocar lá e esperar. E assim que ela crescer, eu volto. Aqui a massa já passou no processo de descanso por 1 hora. Gente, olha que coisa linda. Ela dobrou de tamanho. Ela tá assim, uma massa bem molinha, bem suave. E isso é importante, porque vai fazer a nossa massa crescer de uma maneira uniforme e dar o ponto certo no pão. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de farinha para ela não colar diretamente na bancada assim que eu jogar. Ó, esse é o ponto, tá vendo? Bem macia, bem molinha. E aí você fala assim, não vai dar certo sim. Ela tem que descolar do bol, ela tem que sair todinha, tá? Dessa vasilha aí. Se ficar colado, pode dar errado. Então, o ideal é que ela caia toda sobre a sua superfície. A minha já está higienizada, né? Essa parte a gente pula porque senão o vídeo fica muito grande, tá bem? E aí eu coloquei aqui, ó, vou despejar mais um pouco de farinha sobre a massa, porque esse processo aqui agora ela gruda bastante na mão e isso é normal, mas para facilitar a gente coloca um pouquinho de farinha para poder mexer, tá? E aí você dá umas beliscadinhas assim, ó, para poder incorporar a farinha e vai virando a massa. Você tem que fazer toda a farinha entrar em contato com essa massinha e a gente vai girando ela até conseguir mexer e sem ela colar, tá vendo? Ela não precisa de solvar muito aqui não, pessoal. Esse processo aqui é só para poder você conseguir abrir um disco, cortar a massa e conseguir tocá-la sem que ela grude nas suas mãos e você consiga tirar com facilidade. Aqui eu tô abrindo ela, tá? Dando umas apertadinhas. Essa espátulazinha é uma espátula que vem junto com a batedeira, né? E às vezes a gente acha que não vai ter utilidade, mas nesse caso teve bastante utilidade, me ajudou a cortar a massa, né? Percebi que ela ainda tá um pouco úmida. Vou jogar um pouquinho de farinha, tá? Bem pouquinho. A gente vai usar aqui nesse processo de corte e enrolar da massa, mais ou menos uma xícara de farinha, tá bom? Então a gente vai cortar aí em formato de pizza, né, para facilitar na contagem dos pães e também facilitar na hora de enrolar e ficar praticamente do mesmo tamanho,
né? E isso é muito interessante, é muito importante, porque você vai colocar as bolinhas dos pãezinhos de forma que eles fiquem bem iguais, né? Bem parecidos. E aí vai dar um visual bem bacana para o seu pãozinho e vai ficar praticamente todos do mesmo tamanho, né? Eu cortei aqui um disco, vou começar a enrolar aqui o meu pãozinho. Ele vai estar meio grudento, isso é normal. Ah, não estou conseguindo enrolar, vai conseguir sim. Aperta a massa para dentro, para o centro, de fora para dentro. E aí, ó, vai apertando com a pontinha dos dedos. Ela não pode ficar muito dura, senão seu pão vai ficar ressecado, tá? Essa massinha é uma massinha bem suave. E aí você dá uma apertadinha assim no centro e depois você tenta modelar com as suas mãos, tá? Não precisa ficar muito redondinho não, tá bem? Coloca aí numa forma, eu coloquei um papel manteiga no fundo para poder não colar, não grudar. E aí a gente vai deixar descansar por mais 40 minutos até esse pãozinho crescer. Quando crescer, eu mostro para vocês como ficou. E aí, pessoal, já se passaram uns 40 minutos e o pãozinho dobrou de tamanho. E agora eles colaram um no outro, né? E já tá bom pra gente levar ao forno e assar, né? Eu vou levar pro meu forno, vou assar e volto. E aqui, meu pão já tá pronto. Gente, muito cheiroso. Quando ele começou a assar, o cheiro tomou conta da casa inteira, o cheiro tomou conta do prédio. E assim, tá muito macia essa massa. O ideal é você deixar esfriar, porque eu fui tentar tirar antes e aí a casquinha do fundo do pão ficou toda no papel manteiga, tá? Olha que maciez, olha que massa, gente, muito bonita, né? E muito fofinha também. Eu vou cortar, olha que fofura. Vou cortar aqui para vocês verem como que a massa fica por dentro. Olha, gente, tá super quente. É uma massa muito suave, tá? Ah, Luana, eu não tenho o melhorador de farinha. Então, compra uma farinha de boa qualidade, que vai dar certo, tá? Vai ficar bem fofinho e você vai poder saborear um pãozinho todo dia de manhã, assim que você tiver disposição para fazer, né? Eu tirei aqui, ó, e ficou agarrado porque ainda estava quente, então o ideal é você tirar o pãozinho assim que ele esfriar, porque aí você consegue arrancar, tá bem? Uma delícia, gente, muito gostoso. E assim, a massa é muito suave, né? É uma massa muito fininha. Então você vai comer e não vai querer mais parar de comer, tá? Vou passar uma manteiguinha aqui no meu pãozinho para vocês verem. Ai, que delícia. Olha, gente, você pode comer com requeijão, você pode comer com doce de leite, você pode comer com geleia. Aí fica a seu critério, a sua imaginação. Eu sou bem tradicional, prefiro manteiga, margarina ou requeijão, tá? Tá uma delícia isso aqui, gente. Se vocês pudessem provar e sentir o cheiro, olha a maciez desse pão. Perfeito. Faz aí na sua casa, você não vai se arrepender. Um beijo e até a próxima.